Pois é, gente, a gente está aí falando, né, sobre alimentação vegana e vegetariana. E olha, isso aqui, e esse debate, essa informação, entra naquela questão. Eu estava aqui pensando, eu consigo encaixar esse tema em alguma questão bíblica? Consigo, né? A Bíblia diz, né, que a gente conhece a verdade ela é libertadora. Ela diz que a gente se transforma pela renovação da nossa mente, pelo conhecimento que a gente adquire e que aí a gente se transforma, né? A gente tem aqui o exemplo do Bernardo. O Bernardo diz aí, eu mudei quando eu comecei a ver o ovo, o que significava aquele ovo, né? A razão de ser do ovo. Eu digo, não posso comer mais ovo. Isso é transformação de mente, né? Isso é transformação de mente. A gente vai conhecendo as coisas e vai efetivamente entendendo e podendo tomar melhores decisões o tempo todo, né? Isso é muito bacana. Eu queria conversar com vocês um pouquinho nesse bloco do seguinte. Primeiro, uma coisa, a gente está falando alimentação vegana e vegetariana. Vegano, estilo de vida, não se limita à alimentação. O vegetariano é mais focado na alimentação. Isso significa que todo vegano, ele é um vegetariano. Isso. Todo vegano é um vegetariano, só que é um vegetariano estrito. O vegetariano só exclui a carne, todo tipo de carne. O vegano exclui leite, queijo, carne, entende? Tudo que deriva de um animal. Isso. Radical. Só fazendo um adendo em relação à questão bíblica, a gente sabe que Gênesis 1:29, né, Deus sugerindo o consumo apenas de frutas e folhas, né, e as sementes. Então a gente já tem uma noção da própria ideia que a nossa civilização cristã sugere do paraíso, jardim do Éden, mas para os gregos já era dourada, para os chineses é sempre mais ou menos a mesma história. E que no final das contas a gente vai ver, durante 8 milhões de anos a gente tem dados científicos que seres humanos viveram como Adão e Eva, só que ocorreu provavelmente uma era glacial que causou a falta de alimentos e nos levou os seres humanos a cozinhar. E aí a gente começou a comer literalmente de tudo, sermos onívoros, e começamos o consumo de carne, produtos de animais, literalmente o consumo de grãos. E tem também o Daniel. Isso aí, eu ia falar, eu sou fã do Daniel, né? E o Daniel, ele é um cara, né? Eu acho, o Daniel devia ser um gato. Eu acho que ele devia ser um gato, devia ser um cara assim, bacana, forte, lindo, né? Inteligente a gente já sabe que ele era. E ele fez isso, né? Desafiou o rei, disse, não, eu não quero a tua dieta, não, vou ficar na minha. E ela era só vegetariana, né? E ele disse, ficou forte, ficou bacana, saudável, tá aí, né? A Bíblia tá cheia desses exemplos. Um vegetariano, ele é sempre assim, magrinho, que nem vocês? Bom, isso foi ótimo você ter levantado. Essa questão passar a adotar uma dieta vegetariana, talvez pensando na perda de peso, isso é uma furada, né? Na verdade, isso eu falo em relação a qualquer tipo de alimentação que você vá entrar, né, que você vá passar a seguir, tem que ser a questão filosófica mesmo. Por quê? Porque senão vai acabar tendo dia para começar e dia para acabar. E, na verdade, eu tenho, inclusive, pacientes que são veganos, pacientes, né, obviamente, vegetarianos e que estão acima do peso. Então, o fato de você passar a adotar uma dieta vegetariana, um planejamento alimentar vegetariano, não significa que você vá perder peso e que você vá perder massa de gordura, que é a verdadeira, né, o sentido da palavra emagrecer, perder gordura. Você pode até inicialmente perder, porque vai representar uma modificação na tua alimentação de fato, você vai passar a restringir muitos alimentos que antes você consumia, mas ao longo do tempo, isso pode representar, sim, você readquirir o peso que você perdeu. Então, o fato de ser vegetariano não significa necessariamente que você será magro, né? Então, muitas pessoas têm, sim, sobrepeso, têm obesidade, apesar de serem vegetarianos. E quando a gente pensa numa dieta vegetariana, é realmente isso que ela falou. Não significa que é uma dieta de caloria reduzida, né? Você pode consumir muito mais caloria até do que uma pessoa que faz uma dieta à base de proteína, por exemplo. Então, não está associado uma coisa com a outra. Mas a questão da dieta alimentar, né, quando você decide mudar a sua alimentação, eu acredito, pela minha experiência, o que eu vivi mudando a minha alimentação, ela tem que ser uma mudança orgânica. O emagrecimento ela é consequência de uma consciência alimentar, né? À medida que você passa a decidir e você se empodera para consumir os produtos de uma fonte segura, que você sabe de onde ele está vindo,
o que é aquilo, o que ele representa, o que tem no leite, porque esse leite que a gente falou aqui, ele não é mais leite, né? Já foi pasteurizado, processado, as farinhas todas, elas já foram refinadas, o açúcar, então está tudo muito distante do estado original. Então, quando você começa a ter essa consciência, você começa a decidir. E é claro, eu acho que assim, eu hoje como chocolate, eu como alimento processado, industrializado, ainda, porque são coisas que representam emocionalmente para mim. Então eu não posso simplesmente abrir mão de tudo, como eu já fiz. Se eu passar por uma transição como eu faço, eu sei que aquilo ali não é legal, eu sei que aquilo não faz bem, mas eu como porque é um prazer, é uma compensação para alguma determinada emoção que eu preciso acessar. Se a gente falar aqui, se eu falar para vocês panetone, peru, farofa, rabanada, qual data que vem na cabeça? Todo mundo lembra. Associa imediatamente ao Natal. Então, quando você come, você tem uma necessidade de comer chocolate, ou tomar um refrigerante, ou tomar um suco, essa necessidade ela é emocional de viver aquela experiência que você viveu em algum determinado momento. Então, assim, a comida ela é totalmente emocional para a gente. À medida que a gente tem essa consciência, a gente abre mão de comer o que não é legal, o que a gente sabe que não faz bem nem para a gente, nem para o planeta. E nessa tua fala tem uma coisa que a gente sempre fala quando a gente fala em dietas, em processos, né, de mudança de comportamento, de questões alimentares, de bem-estar físico, que é essa questão efetivamente de mudança do estilo de vida, de mudança dos parâmetros alimentares, de você... não adianta entrar numa dieta, né? Pois é. Simplesmente, a questão do exercício físico... Inclusive, eu não costumo usar a palavra dieta, porque eu sempre acho que quando a gente fala dieta, parece que tem um sofrimento incutido ali. É verdade. Então, eu sempre uso o termo planejamento alimentar. Por quê? Porque você acaba... Na verdade, a gente trabalha para fazer com que a pessoa consiga sentir prazer naquela alimentação que está sendo montada, né? Então, assim, a aquisição de um hábito alimentar não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. É um processo, da mesma maneira que a questão do emagrecimento, da perda de gordura, é um processo. E isso significa que você não pode simplesmente traçar um objetivo, chegar nele e depois falar, agora eu posso relaxar um pouquinho. Porque aí significa que você não mudou o hábito. Você mudou momentaneamente para atingir o objetivo, mas a mudança de hábito é para a vida. É verdade. Você tem que mudar o teu comportamento. Exatamente. Né? Você tem que mudar realmente. Mas tem uma coisa bem legal que os médicos e nutricionistas veganos lá de fora falam, sempre enfatizam. Eles chamam de Whole Food Plant-Based Diet. Eles não chamam de veganismo. Eles chamam de dieta baseada em vegetais integral, porque diferencia. Porque o vegano pode comer coxinha de jaca, Coca-Cola, pode comer um monte de coisa que não é de origem animal, mas ainda assim é extremamente industrializado, processado, cozido, alterado. Refrigerante. Isso. Aí, eis a questão, eles fazem essa diferenciação falando que eles não promovem uma dieta vegana, mas sim uma dieta de plantas, integral, entende? Para diferenciar o vegano naturalista do vegano junk food, geralmente. Porque aí é que realmente vai haver, como ele falou, né? Tipo, com os alimentos integrais, com os alimentos de forma in natura, como Deus criou, você literalmente não tem como consumir caloria. Tem, mas é muito mais difícil você exacerbar a sua necessidade calórica, entende? O cérebro, o estômago, todos eles mandam tem mecanismos de saciação que com essa alimentação industrializada, processada, etc., são quebrados, são alterados e a gente acaba consumindo mais. É também falta de certos fitonutrientes que aceleram o metabolismo, auxiliam a não se manter, a não armazenamento de gordura. Uma dieta rica em carboidrato também é mais fácil de não adicionar gordura indesejada, porque a gente não faz como certos animais, que é chamado de novo lipogênese, ou seja, a criação de nova gordura. Então, tem várias questões que, com uma dieta baseada em plantas, integral, etc., auxiliam essa perda de peso. Eu ainda queria ouvir de vocês, a opinião de vocês pelo seguinte. Hoje a gente está falando aqui, né, dietas vegetarianas, comidas vegetarianas, um retorno à natureza, usar os produtos naturais, aquilo que vem da terra, da planta, etc. Mas hoje a gente tem um problema seríssimo com a questão dos agrotóxicos, né? A gente diz, qual é o problema do pãozinho?
o problema do pãozinho não é o pãozinho, é o trigo. O trigo que está deteriorado com tanto agrotóxico, perdeu todas as suas propriedades. Isso vai causar mal. A gente vai falar de uma série de outros vegetais. Quer dizer, o problema está onde? Não é necessariamente o processo de industrialização, mas é a questão dos agrotóxicos. A gente ouviu outro dia aí, embora o Ministério da Saúde desminta, mas o INCA afirmando que o consumo de agrotóxicos aqui no Brasil é assim fora de todos os padrões. E aí? Só que eles esquecem de mencionar que, devido ao chamado bioacumulação e biomagnificação, os produtos animais contêm muito mais agrotóxicos do que os produtos vegetais. Exatamente. Sem dúvida. Porque, na verdade, os agrotóxicos, eles são lipossolúveis, ou seja, eles se difundem e tendem a acumular no tecido adiposo, no tecido gorduroso. Então, como ele estava colocando, a gente já sabe que a nossa exposição aos agrotóxicos é maior através do consumo de gordura animal do que através do consumo dos vegetais propriamente ditos. Eita! Eita! Então, por isso que quando a gente está falando aqui nesse contexto de alimentação saudável, a gente subentende que seja orgânico. A gente parte do princípio de que o alimento tem que ser cultivado da maneira original, o mais próximo do estado original possível. Então, quando a gente está falando de uma dieta aqui, adotar um planejamento alimentar, é simplesmente adotar uma dieta orgânica. Promover o consumo de alimentos orgânicos, procurar produtores agrícolas, produtores locais, procurar os movimentos de orgânico, as feiras de orgânica que já tem em quase todas as cidades e fazer o uso e o consumo de produto orgânico. Quando a gente fala aqui, no início do programa a gente falou estar preocupado com a alimentação. Eu não acho legal a gente usar esse termo preocupado, mas estar consciente. Perfeito. Consciente e informado. Isso é muito importante a gente falar. Uma coisa que eu lembrei aqui também, a gente estava falando de dieta e tudo, é o prazer da alimentação, né? A gente, quando é vegetariano, vegano, quando a gente faz uma opção, claro que às vezes tem sofrimento, porque você está abrindo mão de uma coisa para outra em busca de um objetivo. Processo de mudança, normalmente ele tem sofrimento. Crescimento Sempre. é sofrimento. Mas você pode trazer prazer. Tem um monte de informação hoje que faz com que você tenha... Você tem prazer na sua alimentação? Fazendo mangas, figos, caquis, melancia. Delícia! Eu sonho com eles. Então tem muito prazer na dieta vegana, na vegetariana, na transição. Né? Seja assim, a gente tem que realmente buscar o conforto e o prazer na hora de fazer essas opções alimentares, sem dúvida. Eu acho que... Desculpa. Não, fale. Eu acho que uma coisa que é bem importante da gente avaliar também é que a gente não tem que estar só preocupado com qualidade. É qualidade dos nutrientes, mas também a quantidade. E aí eu volto para isso que você tinha colocado, o chocolate. Eu até falo muito isso para os meus pacientes. Quem sou eu para dizer não coma chocolate? Eu sou louca por chocolate. Mas aí é a questão de você saber dosar qual é a quantidade que você pode comer. Né? Então, na verdade, a questão do prazer está aí, em você se limitar a comer uma quantidade. Em vez de comer uma caixa inteira de bombom, come umzinho. Exatamente. Eu vou deixar, já eu quero falar nos seus livros, eu vou precisar ir para o intervalo agora, mas a gente volta para as nossas considerações finais e para a nossa despedida do telespectador, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero